Bom dia, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tá aqui o tio Will de novo aqui pra vocês, pra gente trocar mais uma ideia. Tô com muita saudade desse segundo ano maravilhoso do nosso querido Protágoras. Vocês sabem disso, essa quarentena tá demorando demais, mas ela vai passar, viu? Isolamento social vai passar. A gente vai estar junto logo, logo, tá? E eu sinto muito a falta da presença de vocês, de entrar na sala de aula, de rir com vocês, nossa, vocês são maravilhosos, sabe? Uma turma especial demais. A gente falou em aulas anteriores, pessoal, sobre grupo de animais. Lembrando que a gente está enviando as listas de atividades, de exercícios. Tudo que a gente está falando aqui é material que está na apostila de vocês, então a gente está cumprindo o conteúdo e agregando outras informações bacanas em cima disso daí, tudo bem? A gente já falou sobre protozoários, a gente já falou sobre doenças causadas por protozoários, sobre classificação de protozoários, falamos sobre tipos e grupos de bactérias, falamos sobre a introdução ao estudo dos cordados, falamos sobre os protocordados, exemplificamos o anfioxo, temos alguns exemplos da classe dos vertebrados: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Hoje a gente vai falar sobre essa classe maravilhosa que são os peixes, que em alguns casos chamados de Pisces. Existem há milhares e milhares e milhares de anos. Desde o período devoniano já existiam peixes no nosso querido ambiente terrestre. Como a gente já mencionou, pessoal, os peixes, eles têm duas divisões básicas, que a gente chama de Osteíctees, que são peixes ósseos. São aqueles peixes, igual eu falei para vocês na aula passada, meus queridos, que tem o endoesqueleto ou esqueleto interno ósseo. E também, pessoal, possuem escamas, certo? Como exemplo, a gente já mencionou, mas não custa a gente relembrar, né, pessoal? Da nossa região aqui, ó, o lambari, o pacu, o piau, o maior peixe de água doce do planeta, o pirarucu, certo? Então esses aqui são peixes ósseos. Não esqueçam, pessoal, desse nome Osteíctees. Por quê? Quando a gente for falar sobre a fisiologia dos peixes, eu não vou ficar falando peixes ossos, peixes cartilaginosos. Eu já vou usar Osteíctees e Condríctees, correto? O outro grupo, como o nome mesmo já diz, Condrictites, certo? Então esses aqui, como a gente já mencionou na aula passada, ele vai ter o esqueleto cartilaginosos. Ó, são peixes cartilaginosos. Nesse caso, meus queridos, eles não têm escamas, certo? Vai ter umas plaquinhas dérmicas, principalmente na parte da cabeça, que é mais aspenta, como tubarão, arraia, por exemplo. E o esqueleto desses, por ser cartilaginoso, ele é mais molinho. Então, como exemplo aqui, eu posso citar, pessoal, aqui na nossa região, ó, o pintado, eu posso citar o jaú, eu posso citar a raia, eu posso citar o meu querido tubarão. Ó, notem que eles, então, são cartilaginosos, ossículos mais moles, ok? Anotem, já vou apagar? Vocês são show de bola, estou com muita saudade mesmo, de verdade. Eu fico aqui mentalizando vocês nas carteiras. Você viu que eu até aumentei o tamanho, o local do quadro para ficar melhor para vocês verem melhor, verem essas papadinhas do tio, essa biomassa linda e maravilhosa. Mas eu fico imaginando cada um nas suas carteiras aqui. E isso vai passar, galera, tá bom? O tio vai apagar. A boa flanelinha vermelha tá um pouco suja porque eu já tô desde cedinho nas videoaulas aqui, por isso que tá sujinho. Deixa eu já apagar, meus queridos.
Boa. Pessoal, vocês podem notar que os peixes, eles se deslocam, às vezes, com muita rapidez. Por que que eles fazem? Como que é esse processo de locomoção? Ó. O que que eles utilizam, pessoal? Alguém sabe o que que eles utilizam? Boa, garoto! As nadadeiras. As nadadeiras. Essas nadadeiras, pessoal, vocês podem notar que elas são localizadas em diversas partes do corpo do peixinho. Eu tenho nadadeiras caudais, nadadeiras peitorais, nadadeiras dorsais e, existem casos, como alguns tubarões, que tem as nadadeiras anais. Então, essas nadadeiras é que fazem esse deslocamento. Então, nas nadadeiras eu tenho ela, ó, dorsais, caudais, peitorais, certo? E anais. Claro, pessoal, que vocês vão notar o seguinte: alguns peixes têm uma velocidade de nado mais do que os outros. Os peixes ossos, por exemplo, eles conseguem, os osteídeos, se deslocar com mais facilidade, porque eles possuem um número maior de nadadeiras. Então eles têm a dorsal, tem a peitoral, tem a caudal, ainda tem algumas laterais, correto? O peixe cartilaginoso já é mais diferente, ele tem a lateral, ele tem a caudal e ela tem a dorsal. Essas outras que auxiliam, então é mais lento do que os peixes ossos. Um dado interessante na locomoção, eu gosto sempre de mencionar o seguinte: claro que vocês já devem ter visto vários cardumes de peixes, né? E aí você fica pensando, gente, como é que esses peixes nadam? Tudo junto, muda de direção de um lado, muda de direção para o outro e não trombam um com o outro. O que acontece isso? Olha para vocês verem. Naquele filme, Procurando Nemo, eu gosto muito de citar ele, porque ele mostra bem bacana como é que é a vida marinha. Mostra lá no Recife, mostra o peixe palhaço com o nosso querido Nemo, né? Eu não sei se é o pai ou a mãe. Por quê? Porque o peixe palhaço, quando o sexo oposto morre, ele se transforma no sexo oposto por visão hormonal. Então a gente não sabe se a barracuda comeu a mãe do Nemo e ficou o pai, ou se comeu o pai do Nemo e a mãe do Nemo se transformou no pai do Nemo. Vocês entenderam? Não, né? Viu como é que é essa bagunça? O peixe palhaço faz isso daí. Amores, de repente ele chega mais aquela azulzinha, que agora eu não lembro o nome de jeito nenhum daquela peixinha. Como é que é o nome daquela peixinha? Dory! Valeu. A Dory, então ele chega e tem um monte de sardinhas, e essas sardinhas elas pegam e ficam nadando, praiando, assim, dessa maneira aqui, certo? Nadando para lá, nadando para cá, você entendeu? E elas não se trombam, elas não se batem nisso daí, correto? O que vai acontecer, pessoal? Nesse não se bater, é porque tem eles mudou e fica até imitando a carinha do Nemo, assim, né? De todo normal, arrumado, você entendeu? As sardinhas, tudo junto. O que acontece, pessoal? Por que eles não se batem? Sabe por quê, pessoal? Nos peixes ósseos, os peixes ósseos, eles têm uma capacidade no corpo deles, tá, que não tromba. Sabe que capacidade é essa? A gente chama de linha lateral. Linha lateral. O que é essa linha lateral? Essa linha lateral, pessoal, ela fica, vamos imaginar que um peixinho, ela fica, ó. Você pode notar que o peixinho vai ter no corpinho dele, eu não sei dizer peixinho, tinha uma coloração meio avermelhadinha, você entendeu? O que acontece nessa coloração meio avermelhadinha? Ela serve como um órgão hidrostático. O que é esse órgão hidrostático? Significa, meus queridos, que ele é um sensor que ele vê as atividades que está sendo colocado na água. Então, ó, é um órgão que a gente chama de hidrostático. Então ele percebe
esse vínculo, essa vibração na água, aonde estão os outros peixes, e aí o que eles fazem? Eles não se trombam um com o outro. Isso é presente nos peixes ósseos. Alguns peixes cartilaginosos, alguns grupos de tubarão, cabeça chata, por exemplo, pode ter isso semelhante. As larvas dos anfíbios, os girinos, também têm isso. Por isso que os girinos nadam em grande quantidade. Vocês podem notar que os peixes cartilaginosos, como tubarão, raia, jaú pintado, não nadam em cardumes muito grandes. Eles nadam distante do outro, devido a não ter esse processo da linha lateral. Outra estrutura, pessoal, que eu tenho nos peixes ósseos e que é ausente nos peixes cartilaginosos é a nossa querida bexiga natatória. Isso! Vocês podem notar para que ela serve. A bexiga natatória, pessoal, ela serve para que os peixes ósseos possam subir até a superfície ou descer. Vocês notem que quando vocês estão preparando o peixe, vão pescar, às vezes, pega um piau, uma caranha, que você abre ele, aí tem uma bolsinha de ar lá dentro, certo? Essa bolsinha de ar, quando ela se enche, o peixe vai para a superfície. Quando ela esvazia, ele desce. Isso é interessante, isso aparece só nos teictes. Certo, pessoal? Um detalhe interessante sobre a bexiga natatória. Nos peixes dipnóicos, o que é peixe dipnóico, professor? São peixes que utilizam a respiração pulmonar. Como? Peixe? Sim, pessoal. Vocês podem notar que o bagre africano, que o pirarucu, o que eles fazem? Eles têm uma capacidade de absorver o oxigênio que está na flor da água. Quando eles fazem a piramboia, boa, garoto. Então, eles têm essa respiração pulmonar. Nossa, professor, eles são peixes e podem morrer afogados? Sim. Se eles não subirem para respirar, eles morrem afogados. Correto? O que acontece? Essa bexiga natatória nos peixes dipnóicos se transforma num pulmão primitivo, fazendo com que esses tipos de peixes consigam realizar a captação do oxigênio que está por cima da água. Por isso que eles têm que subir para respirar. Correto? Tudo bem? Bom, vamos lá então continuar falando disso. Posso apagar? Anotaram? Vocês são show de bola! Então, já que a gente começou a falar de respiração, já toquei na bexiga natatória, desse jeito que abre esse arzinho, vamos continuar também falando então do sistema respiratório que acontece com esses grupos de peixe. Notem o seguinte, pessoal, então eu divido os peixes com relação a esse processo de respiração em dois grupos básicos, certo? Com relação à respiração, eu vou dividir eles em dois grupos. O que a gente chama de peixes dipnóicos e os peixes não dipnóicos. Não esqueça, quando eu falar dipnóico, vem de pulmão, pulmão. Então são peixes pulmonados. Então, peixes dipnóicos e não dipnóicos. Certo? Então, os peixes dipnóicos e não dipnóicos. Eu não sei o horário de vocês aí, o meu aqui está quase no horário do almoço. Nem para um vizinho chegar aqui agora e chamasse eu para almoçar na casa dele seria legal, né? Mas isso não interessa não, porque não vão chegar fácil não, é por dia. Porque até agora fomos, já estamos o dia inteirinho com essas aulas lindas e maravilhosas. Falando de peixe ainda, com a boca enche d'água, quem sabe eu dou sorte, né, meus amores? Dipnóicos, pulmonados,
pulmonados, certo? Como o pirarucu, por exemplo, piramboia, ok? Não dipnóicos, respiração de que jeito? Que respiração na maioria dos peixes? Branquial. Excelente, garotos. Ó. Branquial, certo? Então esse branquial vai ser a maioria mesmo, disparado. O lambarizinho frito, delícia. Lambari, uma caranha bem assada, recheada, palmito, tomate, bacon, que você puxa a pele assim, sai toda dourada, maravilhosa, deliciosa, certo? O que mais que pode colocar aqui que vocês gostam? Nossa, tucunaré na brasa, pô, valeu, garoto? Nossa, eu não tinha lembrado disso. Não, boa, essa foi boa. Então tem respiração de que jeito? Branquial, não esqueçam disso. Vamos falar um pouquinho da excreção deles? Vamos? Então vamos lá, deixa eu apagar. Deixa eu apagar aqui para nós já falar um pouquinho da excreção desses nossos queridos, lindos e maravilhosos peixinhos. Ok? Quem mais tá com saudade do Flamengo aí? Todo mundo, né? Pô, mas vai passar isso aí, não esquenta a cabeça não, galera, vai dar tudo certo. Amores, quando a gente fala em excreção, vocês sabem, como a gente já mencionou em outros casos, que nós temos as excretas nitrogenadas. O que é isso? São excretas que a gente elimina e que tem o quê? O nitrogênio. Por exemplo, essa coisa linda que vos falo, um típico mamífero, ser humano maravilhoso, um deus grego, um Zeus, excreta o que na minha urina? O que é? Ureia. Boa, garoto. Boa. Os peixes têm dois tipos de excreção. Prestem atenção, pessoal. Ó, deixa eu trocar esse pincel aqui que eu vou te falar, viu? Os osteíctes, ó, o que é osteíctes mesmo? Peixes ósseos. Eles excretam o quê? Amônia. Qual que é a fórmula química da amônia? Alguém lembra? NH4. Boa, garoto, boa. Amônia, certo? Já, pessoal, os condrícteis, que são os peixes cartilaginosos, eles já vão ter uma excreção interessante, que a gente vai falar sobre isso na osmorregulação deles depois. Quando a gente for falar da fisiologia em geral, a gente toca no assunto dos peixes. Quando a gente for falar lá na fisiologia humana, não sei se é eu ou se é outro professor que fala, do ciclo da ornitina que acontece no nosso fígado. Aí a gente menciona essa osmorregulação que acontece com nossos queridos amigos peixes. Então aqui, ó, os condrícteis, pessoal, eles vão excretar igual a gente. Ureia. Eles excretam ureia. Eu acho que tem acento, não tem? Não sei, vocês sabem. Excretam ureia. Então, qual que é essa diferença básica, professor? Por que isso? Sabe por quê, meus amores? Olha, a amônia, ela é muito tóxica. Muito tóxica. Como ela é muito tóxica, pessoal, existem alguns grupos de condrícteis que também liberam amônia, mas não são todos não. Como ela é muito tóxica, o que acontece? Ela precisa de muita água, certo? Por isso que essa amônia fica nos peixes. Nós liberamos o quê? A ureia. A ureia, pessoal, ela precisa de água, mas nem tanto. Ela precisa de uma quantidade menor de água com relação a quem? Com relação, ó, à amônia. Mas precisa de água. Menos água que a amônia. A gente chama o seguinte, pessoal, para vocês irem familiarizando melhor, ó, os amonotélicos são aqueles que liberam amônia. Toxicidade total. E eu tenho também, pessoal, os ureotélicos.
ureotélicos. Ureotélicos, que liberam ureia. Claro, pessoal, que nós temos que lembrar que temos também outro composto nitrogenado, que é bem menos tóxico, que a gente chama de ácido úrico. E aí esses seres, como as aves, por exemplo, a gente chama eles de uricotélicos. Anotem, por favor. Anotem, por favor. Que o tio vai só dar uma ordem aqui do lado. Anotem. Isso. Boa, galerinha. Boa, galerinha. Pode apagar de novo? Vamos lá? Boa. Dá uma secadinha aqui que tá ficando ruim. Certo? Mores, com relação à nossa querida reprodução, como que é feito, professor, isso daí? Pessoal, como vocês sabem, os peixes, eles são seres dioicos. Alguém poderia me dizer o que é um ser dioico? Di vem de 2. Então significa que são grupos de indivíduos que têm sexos separados, certo? Sexos separados. Então eu tenho macho e eu tenho fêmea. Nos peixes, pessoal, é muito difícil eu saber qual é o macho, qual é a fêmea. Então significa que eles, sem dimorfismo sexual. Nos seres humanos, eu já consigo fazer essa diferenciação. Em cães, porque as genitálias deles ficam expostas, sabe, qualquer macho, qualquer fêmea. Boi, vaca, vocês também conseguem diferenciar. Então, nesses seres, a gente fala que tem o dimorfismo sexual, correto? Então, pessoal, você não consegue diferenciar um do outro. O que acontece? A fecundação, é de que jeito? É externa na grande maioria. O que significa isso? Significa, pessoal, que o macho, em época de desova, como é que a gente chama a época de desova dos peixes? Como é que é? Piracema, boa! Esse pessoal que tá passando um período de tempo em Mato Grosso, nas fazendas, tá entendendo tudo de peixe, tô gostando de ver. Ou uma turma que tá indo aí pro interior de São Paulo também, eu sei que tem muito peixe lá, tem pessoas que entendem de peixe pra caramba. Então, no caminho certo, mostrando pra mim como que acontece isso. Época da Piracema, vocês são maravilhosos. O que acontece, pessoal? Os peixes, eles têm um olfato muito, mas muito apurado, muito bom. Eles retornam para o lugar onde eles nasceram para fazer a desova. Então, o macho chega a fêmea, por isso que a gente não pode pescar nesse período. De novembro a março. Me ajudem aí, vocês são pescadores. Então, a gente não pode fazer pesca proibida desse jeito. O que acontece? O macho vem, libera os espermatozoides na água, a fêmea vem, libera os ovos na água. Então, esse encontro, ele é feito externamente, fora do corpo do indivíduo. Por isso, a gente chama de fecundação externa. Mas, professor, por que o senhor colocou assim, na grande maioria? Sabe por quê, pessoal? Existem condríctios, como alguns tubarões, por exemplo, pessoal, que é fecundação interna. E o desenvolvimento é dentro do corpo. Certo? Olha que loucura. Se vocês tiverem um tempinho, uma curiosidade, vocês vão fazer o seguinte. Deem uma olhada num vídeo que fala sobre briga entre tubarões dentro do útero da mãe. Galera, acho que é o tubarão martelo. Normalmente é 2 filhotes que tem lá dentro. Eles brigam até um matar e devorar o outro. Olha que loucura, cara, para nascer só um. Então, em alguns casos, fecundação interna. O que é isso? O macho joga os espermatozoides dentro do corpo da fêmea. Como acontece com répteis, com aves, com mamíferos. Tudo bem?
beleza? O desenvolvimento, pessoal, o que é o desenvolvimento? Quando passa por fase larval ou não. Então, no caso deles, a grande maioria, ó, desenvolvimento indireto. Quando onde, pessoal? Indireto? Quando for fecundação externa. O que é desenvolvimento indireto? Então ele passa por uma fase de larvinha, sai do ovinho, uma larvinha e já transforma no peixinho, beleza? Mas, no caso lá que eu falei dos condrites, no caso de alguns tubarões, não é desenvolvimento indireto. Qual que é o contrário, meus lindos? Desenvolvimento, ó, no caso dos condrícteis que realizam fecundação interna, o desenvolvimento é direto. O que eu quero dizer sobre isso, pessoal? É que significa que o indivíduo formado lá dentro do ventre, que o útero, dentro do ventre do peixe, quando ele nascer, ele já nasce pronto, que vai ter a sua forma adulta da mesma maneira. Então, ele já vai sair daquilo dali e já vai ficar, certo? Pronto, apto, correto? Bom, anotem, de boa, para a gente falar um pouquinho do sistema circulatório. Bora pagar? Obrigado! Bora, Gabigol! Bora, Gabigol! Bom, queridos, com relação à circulação, ou melhor dizendo, com relação ao sistema circulatório, certo? O que é isso, pessoal? Significa que é como os nutrientes, o oxigênio, chega a todas as partes do corpo do peixe. No caso deles, o sistema circulatório é fechado. O que eu quero dizer com isso, meus amores? Significa que ele tem uma pressão arterial, que ele tem veias e artérias, que ele tem o coração dele que vai bombear tudo isso aí. Falando em coração, ó, o coração deles é simples. Coração com duas cavidades, somente. É o único grupo que tem desse jeito, tá, pessoal? Sendo um átrio, que a gente também pode chamar de aurícula, e um ventrículo, que a gente também pode chamar de ventrículo, do mesmo jeito, certo? Então, pessoal, no coração do peixe, não esquece disso, só passa sangue venoso. O que é sangue venoso? Sangue rico em CO2. Então, no coração só passa sangue venoso. Ué, professor, mas o sangue arterial, rico em oxigênio, como é que faz? Ele é oxigenado, sabe aonde, pessoal? Nas brânquias. No nosso caso, onde o sangue é oxigenado? Nos pulmões. Como é que é o nome dessas trocas gasosas? Quem sabe? Quem sabe? Hematose. Boa, boa. Ó, a hematose ocorre nas brânquias. Professor, e se for os peixes dipnóicos? Vai ser lá nas bexigas natatórias? Sim, também, pessoal, mas eles têm brânquias. Então, o que acontece, pessoal? Olha para vocês verem. Eu tenho aqui, ó, coração, certo? Aí esse coração vai bombear o sangue para todo o corpo, ou para os
tecidos. Desse tecido, o sangue vem para as brânquias, certo? E das brânquias ele vai novamente para o coração, certo? O que vai acontecer aqui então, pessoal? Desculpa aqui, ó. Coração manda para as brânquias, que oxigena ele, ó, oxigena isso daqui das brânquias, que vai para os tecidos, depois volta para o coração novamente. Então, no coração só passa sangue venoso, não passa sangue arterial. Então, ele só passa o ciclo rápido. Tranquilo, entenderam? Deu para ter uma noção de peixes? Vimos a diferenciação entre condrites e osteíctes, forma de locomoção, forma de excreção, forma de respiração, sistema circulatório, ambiente em que eles vivem, podem ser no talassociclo, o que é isso? Águas salgadas. Ou no quê? Dulçoquícola. Muito bem, meu querido. Água doce. Pessoal, deem uma olhada depois, pesquisem alguns vídeos sobre peixe que eu falei para vocês. Vocês vão notar, olhem para vocês verem depois assim, ó. Parto de cavalo marinho, o nascimento de filhotes de cavalo marinho. Vocês vão ficar encantados com o que acontece com eles. Tudo bem, pessoal? Tá joia? Galera, se cuidem. Cuidem da saúde mental de vocês. Cuidem da saúde de vocês. Eu tô com muita saudade, mas a gente vai se ver mais breve do que a gente imagina, tá bom? Pessoal, aquele beijo! Abraço!